Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a igreja primitiva, aprendendo com a igreja primitiva. E hoje eu quero abordar um tema muito interessante que diz respeito à comunhão. A comunhão da igreja primitiva. Aqueles irmãos que tinham tão pouco e que fizeram tanto. Aqueles irmãos que tinham recursos tão limitados e que chegaram a lugares tão distantes anunciando o evangelho. Eles tinham um segredo muito especial que nós precisamos aprender com eles. Eles viviam em comunhão. Eu quero analisar um texto apenas, que é o texto de Atos 2, do verso 42 a 47. Você pode abrir aí a sua Bíblia, pegar aí o seu óculos, sua caneta, seu caderninho. Eu poderia usar aqui dezenas de outros textos, tanto em Atos quanto nas epístolas que aconteceram durante os episódios de Atos. Mas eu vou ficar apenas nesse, que é um texto clássico e que ilustra de uma maneira belíssima a comunhão da igreja primitiva. O verso 42 diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo, algumas traduções dizem unanimemente, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Algumas traduções dizem singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Algumas dizem caindo na graça de todo o povo, ou caindo na simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A expressão comunhão, que é o objeto da nossa reflexão nesta noite, especialmente aqui no verso 42, que eles perseveravam na comunhão, é uma palavra muito preciosa, muito cara e de grande significado e relevância para nós hoje, no século XXI, como igreja dos dias atuais. A comunhão, a koinonia, essa era a expressão utilizada, demonstra que havia entre aquela igreja, entre aqueles irmãos, um apreço mútuo, uma solidariedade entre eles. Eles eram cúmplices, uma cumplicidade, havia ali um elo muito forte, um vínculo muito extraordinário, que fazia com que eles vivessem em comunhão, em koinonia, em união. Nós não podemos esquecer o salmo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, Salmo 133. E essa expressão da igreja primitiva, aqui no capítulo 2, nos seus primeiros dias, logo no seu iniciozinho, ela é presente em todo o livro de Atos. A gente vai observar isso, como que os companheiros de viagens missionárias, como eles eram unidos, como eles eram leais, como eles eram cúmplices uns dos outros. Como também nas igrejas que eram plantadas, e a gente observa que havia comunhão, havia cumplicidade, havia lealdade, havia amor, havia esse sentimento de união entre as igrejas. Como também a gente observa nas cartas, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, em que eles, ora, elogiavam a igreja pela comunhão, pelo amor, pelo afeto que demonstravam uns para com os outros, outrora corrigiam para que assim o fizessem. De modo que esse aspecto da comunhão é um aspecto muito importante. Tão importante que o Senhor Jesus, na oração chamada a oração sacerdotal, que está no capítulo 17 de João, lá em João 17, verso 21,
deixa eu abrir aqui, o Senhor Jesus orando e pedindo pelos discípulos, não apenas aqueles, mas os outros que haveriam de ser acrescentados a eles. O Senhor Jesus diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. Veja bem, preste atenção. Da mesma maneira como Jesus é um com o Pai, nós devemos ser uns com os outros. E ele completa: e o mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção. O segredo do êxito, o segredo do avanço daquela igreja primitiva, na obra missionária, na obra da evangelização, reside também no aspecto de que quando as pessoas viam o amor, a fraternidade, a comunhão, a cumplicidade, a unidade entre eles, viam que eles viviam como uma verdadeira família de irmãos e irmãs, as pessoas viam aquilo perplexas. E desta maneira cumpre-se a oração de Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade deles, o amor mútuo deles, era um testemunho tão intenso, era um testemunho tão poderoso, que aquilo cooperava para o avanço do evangelho, cooperava para que as pessoas crescem no poder do evangelho de Jesus. O rico assentado à mesa junto com o pobre. O culto doutor assentado à mesa ao lado do analfabeto. O judeu com o gentio. Ora, não há mais divisões, homens e mulheres, jovens e idosos. Não há mais divisão de etnia, de raça, de classe social, de coisa alguma. E aquele impacto era tão forte na sociedade primitiva, naquela sociedade daquela época, que eles reconheciam nesta unidade, nesta comunhão que havia entre a igreja, eles reconheciam nisso o poder de Deus, e eles reconheciam nisso o poder do evangelho, e desta maneira eles eram impactados e levados a crer no evangelho. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, que coisa linda, que impacto para as nossas vidas hoje. A nossa igreja é uma igreja também conhecida como lugar de comunhão, crescimento e adoração. Comunhão entre nós e Deus e também entre nós e os irmãos. É difícil para nós este tempo de pós-pandemia dizer assim: vá para o culto presencial, mas não abrace ninguém. É difícil demais. Não beije ninguém. É difícil demais. Pastor, não vá para a porta cumprimentar ninguém. É difícil demais. Por quê? Porque nós nos gostamos disso, de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de nos confraternizarmos, de nos aglomerarmos, de estarmos comendo juntos. Isso é tão precioso, isso é tão especial. E por isso é difícil para nós neste momento, embora tenhamos que respeitar. Por que é difícil? Porque é do nosso natural. Isso é fruto, isso é resultado do poder do evangelho na nossa vida. Isso não é uma coisa simplesmente da nossa cultura ou do nosso jeito de ser. Não, não, não. Isso é resultado da obra, do poder, do evangelho do Senhor Jesus, transformando as nossas vidas. Esse amor que brota no nosso coração, esse sentimento de morrer no lugar do irmão, de proteger o irmão, de ajudar o irmão, de abençoar o irmão. E isso alegra o coração de Deus. E isso alegra o coração de Jesus, quando nós vivemos em perfeita comunhão. O verso 44 do capítulo 2 de Atos, volta lá para Atos 2, o verso 44 diz assim: eles estavam unidos, todos os que criam estavam unidos, estavam juntos. Eles viviam em união, eles viviam em unidade. Preste atenção, às vezes não é possível viver em unanimidade, mas é possível viver em unidade. Como assim? Deixa eu tentar te explicar. É possível que em um determinado assunto nós não tenhamos unanimidade. Isto é, todos pensando a mesma opinião, mas é possível viver em unidade, como? Num consenso, quando mesmo eu
discordando um pouquinho do pensamento do meu irmão acerca do assunto A ou B, eu respeito e eu convivo com ele, e se eu sou voto vencido, eu me sujeito à decisão da maioria. Se eu sou voto vencedor, ele sujeita à decisão da maioria, e dessa maneira nós podemos viver em união, em unidade, em consenso, mesmo que não seja por unanimidade. E o texto ainda diz no verso 44 que eles tinham tudo em comum. Quero chamar a sua atenção para isso, porque há um entendimento equivocado de alguns aqui nesse versículo, como se o texto estivesse defendendo o comunismo, como se tivesse ali um governo central e ele comandasse todas as coisas e ninguém tivesse mais posse ou propriedade alguma. Não é isso que está acontecendo aqui. Esse texto não serve de base para comunismo. O que havia ali, meus irmãos, era um coração generoso, era um coração voluntário. E voluntariamente aqueles irmãos vendiam as suas propriedades e bens, verso 45. E os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Não havia na igreja ninguém muito rico e outro muito pobre. Todos eram atendidos, todos eram acolhidos pela generosidade e pela liberalidade de uns para com os outros. É isso mesmo. Nós precisamos, queridos irmãos, colocar isso em prática na nossa vida. No sentido de que se eu tenho mais, eu preciso ajudar o meu irmão que tem menos. Eu percebo que às vezes nós somos muito agarrados com as coisas materiais. Isso é mal do ser humano, não é só do nosso tempo não, de todos os tempos, mas eu acho que desse tempo pior ainda. Muito agarrados com as coisas materiais. E nós precisamos entender que aquilo que nós temos, primeiro, não pertence a nós. Presta atenção nisso. Você que tem um sítio, esse sítio não é seu, esse sítio é de Jesus. E Jesus deixou com você para você tomar conta. E você precisa tomar conta para a glória dele. Percebe? Você que tem um carro, esse carro não é seu, esse carro é de Jesus. E Jesus deixou com você para que você tome conta, isso é mordomia, e você glorifique a Deus com a sua mordomia. Você que tem um celular, você que tem um computador, você que tem uma casa, você que tem um dinheirinho na poupança, seja o que for, tudo que nós temos pertence a Deus. Nada é nosso, nada é nosso. Tudo é de Deus. Nós somos tão somente mordomos. E nesta mordomia das coisas do Senhor, não nossas, nós precisamos usar os bens materiais de uma maneira que glorifique a Deus, expandindo o seu reino, abençoando os irmãos, e desta maneira nós não vamos ser apegados com as coisas materiais, mas nós vamos usar as coisas materiais com sabedoria e inteligência, aplicando o melhor possível para a expansão do reino, o bem dos nossos irmãos e amigos e, acima de tudo, a glória de Deus, pois tudo é dele mesmo. Tudo é dele mesmo. Às vezes a gente vê gente brigar por causa de um palmo de terra, por causa de uma vaca, por causa de um carro velho, brigando por causa de cada bobagem. Meus irmãos, esses irmãos aqui da igreja primitiva, eles mostram para nós, nessa voluntariedade deles, que eles não tinham apego às coisas materiais, porque eles entendiam que tudo é de Jesus. Por isso, eles consagravam aqueles bens e propriedades para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a expansão do reino. É assim que a gente faz, por exemplo, nas campanhas missionárias. A gente não dá o que está sobrando, a gente não dá o que não vai me fazer falta, a gente dá o que é precioso, o que é valioso, o que me custa caro. Por quê? Porque eu entendo que é assim que eu devo administrar as coisas de Jesus que estão sob minha responsabilidade. Quando a gente é fiel nos dízimos e nas ofertas, nós o fazemos por responsabilidade de nossa mordomia. E esses irmãos, em vez de entregar 10%, ou 15%, ou 20%, ou 50%, eles entregaram 100%. Mas o fizeram voluntariamente por uma consciência. Quando a gente observa, por exemplo, o capítulo 5, dá uma idazinha só mais à frente, depois a gente volta. No caso de Ananias e Safira,
Eles, Ananias e Safira, aquele casal que quis vender e quis mostrar que tinha dado tudo. Porque Barnabé, no finalzinho do capítulo 4, vamos ler a partir do 4:32. A multidão dos que criam estava unida, olha o mesmo propósito. Esse aqui é outro texto lindo. De coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Consciência de que tudo pertence a Jesus e deve ser usado para o bem do evangelho, o bem da causa, a edificação da igreja, a expansão do reino e a glória de Deus. Verso 33, e com poder, eu estou no 4:33, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos haviam imensa graça, pois não havia necessitado algum entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos e repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Havia ali uma boa assistência a todos. Verso 36 fala de Barnabé. Então, José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aí no capítulo 5 começa a falar de Ananias e Safira, mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ficou com uma parte do valor e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. O que ele fez de errado aqui? Até agora nada. Porque ele não tinha obrigação nenhuma de levar a vender as propriedades e dar para a igreja. Eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Tendo a propriedade era deles. Vendendo a propriedade, o dinheiro era deles. Ninguém era obrigado a dar tudo. Onde ele errou? Ele errou na mentira, porque ele quis dizer que deu tudo sem ter dado. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Isso é querer enganar Deus. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas. Então Pedro, verso 3, então Pedro perguntou a Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor? O problema não era ficar com uma parte do valor, o problema era mentir ao Espírito Santo. Quer ver? Olha o verso 4. Enquanto o possuías, isto é, enquanto a propriedade era dele, não era teu, era direito de propriedade. E depois de vendido, o dinheiro também não estava em teu poder, isto é, o dinheiro também era dele, ele não tinha obrigação nenhuma de dar nada para ninguém. O problema é que ele planejou no coração mentir aos homens. Só que Pedro diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. E com Deus não se brinca. Por que eu estou dizendo isso? Para voltar lá agora para o capítulo 2, volta lá para o capítulo 2. Quando eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, era no sentido de que eles faziam isso voluntariamente, generosamente. Verso 46. Eles comiam juntos, eles perseveravam juntos em unidade, em união, em comunhão, em comum acordo, em comunidade, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa linda, meus irmãos. Eles comiam junto. Eu sei que vocês vão rir agora, vão dizer que eu já vou falar de comida, mas não é isso não. A comida aqui é o que menos importa. O que eles comiam? Não sei o que eles comiam. A comida, o cardápio, é o que menos importa. O que importa aqui é a comunhão. Como é gostoso ir na casa de um irmão, toma um cafezinho, vai na casa, aí o outro irmão vai na casa, come uma broa de milho, aí o outro vai lá, come um arrozinho, papadinho, fresquinho, com um bifezinho acebolado, aí o outro vai lá, toma um café com bolo de cenoura, aí o outro vai e faz um doce de figo, manda para o pastor, ó que bênção, ó que maravilha. Meus irmãos, não é a comida em si, é o carinho, é a atenção e é a comunhão. É o fato de estar junto, de comer junto. Comer junto é muito significativo, muito. Porque você não come junto com um estranho, você não come junto com um diferente, você não come junto com um inimigo, você come junto com quem é de casa, com quem é da família. Por isso, eles perseveravam e comiam juntos, com alegria e singeleza de coração.
Isso é tão significativo que quando o Senhor Jesus estabelece uma ordenança que simbolize a comunhão, que simbolize a unidade do corpo, o que ele usa para simbolizar a unidade do corpo? Comer junto, a ceia do Senhor. Ele se utiliza de um símbolo que simboliza a unidade do corpo, mas que se expressa, que se demonstra no comer junto, a ceia do Senhor. Participar do mesmo pão e do mesmo cálice. Que coisa extraordinária. Verso 47 diz que eles, louvando a Deus, caiu na graça, caiu na simpatia. É claro, uma igreja amorosa, uma igreja que dá provas de que são unidos, que são calorosos, que são amorosos. Essa igreja cai na graça do povo e essa igreja cresce. Ao contrário, uma igreja briguenta, conhecida por ter divisões, panelinhas, grupinhos, disse-me-disse, é assembleia que um grita com o outro, e pastor que zanga com o diácono, e diácono que zanga com o outro, e jovem que zanga com o velho, e velho que zanga. Irmãos, isso cai na boca do povo, e o povo diz assim, o quê? Aquela igreja lá? Tô fora. Aquele pastor briguento lá? Tô fora. Aqueles irmãos lá briguento, confusento? Tô fora. Mas esses aqui não. E nós também não. Eles eram conhecidos, e nós também, como uma igreja que se amava, uma igreja onde havia amor fraternal, comunhão sincera. E por conta disso, eles caíam na graça do povo, eles caíam na simpatia do povo, eles caíam na conversa do povo do dia a dia. E a igreja ia crescendo, pois o Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Como que aquela igreja que tinha tão pouco conseguiu fazer tanto? Como que aquela igreja que tinha tão pouco conseguiu ir tão longe? Porque eles eram um povo que vivia em comunhão uns com os outros. Que a nossa igreja seja essa igreja, como Atos, uma igreja que vive em perfeita união, fraternidade, comunhão, amor, como Jesus nos mandou, para que vejam e creiam que Deus enviou Jesus ao mundo, demonstrado no amor que vivemos no nosso dia a dia. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.